Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Divirta-se. Meu nome é Otávio, estou aqui com o repórter de cultura do estado de Minas, Lucas Lana. Fala, beleza, Lucas. Otávio. Beleza. Muito obrigado. Estamos recomeçando aqui esse projeto e hoje vamos falar de cinema mineiro. Estou muito feliz de receber aqui hoje Maurílio Martins, da Filmes de Plástico. Seja bem-vindo, Maurílio. Obrigado, Otávio. Obrigado, Lucas. Sempre massa estar aqui. Que bom. Bom, já vamos começar já para não firular demais, né? Queria saber como que foi o seu primeiro contato com o cinema, se você lembra qual foi o seu primeiro filme que você viu na vida, cara, ou os primeiros, assim, que te marcou. Eu não sei se eu lembro qual foi o primeiro filme, mas eu acho que o filme que marcou ali na infância mesmo, de ficar assim, muito chocado, foi o Campeão, porque tinha uma cena com o Campeão, né, com o pai de Angelina Jolie, né? Sim. Tem uma cena muito impactante que era ele morto em cima é um boxeador, né? E aí ele morre em combate e o filho ficava ali, acorda campeão, acorda campeão. Acho que isso foi uma das imagens mais marcantes, assim. Aí depois que eu fui entender quem Mas era... Mas você era moleque, assim, né? Muito pequeno. Eu lembro que eu assisti na casa de alguém, assim, fiquei muito chocado. E até hoje eu nunca revi o filme. E é muito louco, mas eu tenho essa imagem muito nítida, assim. E depois que eu fui entender quem era Jon Voight, depois Sim. que eu fui entender quem que era... O contexto todo, quem era aquele ator. Sim. Mas o cinema tem esse poder, né? Ali mesmo numa televisãozinha pequena, 14 polegadas, talvez preto e branco. O impacto que isso... Eu lembro até hoje, assim, eu nem sei se o filme é bom, mas o impacto de ouvir aquela frase, acorda campeão, porra, isso para uma... Quase um trauma, né? É um trauma, né? Para uma criança, mas ao mesmo tempo muito foda de saber que o cinema propicia isso, não importa a idade, né? Esse impacto de fazer você lembrar de uma imagem, você perguntou, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas não que você perguntou, a primeira imagem que veio foi essa. Eu gosto de perguntar isso exatamente por isso, porque as pessoas não pensam. Eu mesmo, se me perguntar, eu vou ter que tomar uns 5 segundos para pensar. Mas é massa pra gente já pega na emoção, né? Total. É muito doido. Eu tenho uma... Pra mim igual também. Assim, pra mim é igual o Maurílio. Perguntou, eu posso pensar em várias coisas, mas vem Bambi. Na cena que a mãe do Bambi morre, que eu era pequeno, eu corri pra minha mãe pra abraçar ela. De igual porque... impacto, né? Total. Porque eu falei assim, gente, é muito triste, é muito trágico. A gente tá falando de traumas, então, né? Na verdade, eu acho que o primeiro que me marcou foi o ET. E na parte triste, assim, onde eles estão perseguindo os meninos, né? Onde aquele já meio no final ali, onde eles perseguem. Que eu acho também que, assim, poxa, eles querem matar o amigo do menino, prender, sei lá o quê. Então, talvez essa emoção nem sempre seja uma emoção fácil, né? Mas e aí? E aí depois que forte, você... é poderosa, né? Eu acho que eu tenho, e é massa falar sobre isso, assim, é muito gostoso, na verdade, porque você sai um pouco desse cânones, né? De você tem que ser obrigado a falar de cinema em leituras, em chaves mais acadêmicas, ou chaves mais... E é muito gostoso quando você começa a falar, talvez, de cinema, de filmes, a partir de emoção. Então, por exemplo, acho que eu tenho imagens muito marcantes. Uma delas, e aí é preciso contextualizar um pouco para as novas gerações, né? Que hoje a gente tem o próprio podcast, que é essa adaptação a um processo antigo do rádio, né? E o podcast possibilita que você assista, escute e assista na hora que você quiser. Com a televisão, acho que a televisão tinha essa educação coletiva de que você tinha que lembrar daquele horário, aguardar aquele horário, sentar e todo mundo assistia junto. Então, uma imagem muito marcante para mim, que talvez nunca mais vai se repetir por conta justamente dessa facilidade de cada um assistir o filme no seu horário, é o dia que passou Karate Kid na Globo, num domingo, e quando terminou e todos nós fomos para a rua, e é o mesmo lugar onde eu moro, no Laguna, a mesma Rua Acácia até hoje, o tanto de criança ao mesmo tempo na rua fazendo a eterna pose de Daniel San. Que maravilhoso. O impacto do cinema, né? Porque essa comungação coletiva, né? Porque mesmo ali sendo a televisão, mas como ninguém, naquela época, ninguém tinha acesso, não existia. Existia videocassete, mas talvez naquele contexto ninguém teria um videocassete ali. Então todo mundo religiosamente tinha que sentar de frente a uma televisão para assistir aquele filme.
E quando todo mundo termina de assistir, o impacto visual disso, de você ver dezenas de crianças na rua fazendo o mesmo gesto, é algo que, de novo, vou ficar falando o tempo inteiro, talvez hoje ao fim desse podcast eu tenha falado 200 vezes que o cinema é incrível e maravilhoso, é por conta disso. Eu acho que essas comungações coletivas, essas quase epifanias, né, de você olhar para aquilo e falar, cara, todo mundo viu o mesmo que eu vi, tá todo mundo repetindo esse gestual, eu acho isso muito foda. Aí tem um outro momento que ainda no meu bairro, ainda ali no Laguna, e eu faço uma citação disso no meu último filme, que se chama O Último Episódio, que está em processo de finalização agora, que a gente deve lançar em 2025, que foi a exibição do Robocop em 35mm ao ar livre no meu bairro. Eu acho que eu precisaria de horas para tentar explicar como isso aconteceu, e é uma história muito bizarra, mas o fato é, alguém pegou essa empreitada, colocou uma tela, lembrando sempre que no final dos anos 80 essa projeção era em 35, então a dificuldade era muito maior, você tinha que transportar projetores, você tinha que... E exibiu num descampado, na poeira, exibiu o Robocop. E é um dos filmes da minha vida, e eu acho o Paul Verhoeven é um dos diretores que eu mais amo, e eu só vim entender adulto o impacto que aquilo... Porque foi a primeira vez que eu vi um filme em tela grande, foi a primeira vez que eu vi. No cinema foi Os Trapalhões, no Cine Brasil, que eu acho que foi a casa educadora de quase todo mundo da minha geração, porque era o cinema mais barato. Eu vi A Princesa Xuxa e Os Trapalhões, já era ali uma fase dos Trapalhões... com um pouco menos de popularidade. Sim. Mas foi incrível, foi a primeira vez que eu entrei num cinema, mas a primeira vez que eu vi um filme em tela grande foi Robocop. Então acho que o cinema tem esses momentos chaves, né? Esses momentos marcantes. No caso, uma experiência coletiva, né? Do Coletiva. seu bairro, Todas elas. ali, já a galera trazendo uns petiscos de casa. Você lembra de mais coisas? Assim? Então, uma coisa que eu lembro, eu comento muito com a minha irmã, porque eu tenho uma memória muito boa, e isso às vezes até dificulta, porque quando eu vou contar algumas coisas, mesmo para pessoas que moraram no mesmo lugar que eu, ou pessoas que viveram aquilo, chega a parecer mentira. E eu falo, cara, será que eu imaginei isso? Como não tem registro? E aí um dia eu comecei a ficar meio louco, eu falei, cara, será que ninguém lembra dessa exibição do Robocop? Foi tão marcante assim, pô, eu lembro aí há questões particulares, né? Eu lembro de eu ter sentado no chão, porque obviamente não tinha cadeira. Se havia cadeiras, acho que eram muito poucas. Eu sentei no chão, na poeira, e foi de dia. Então, aquela tela, a gente devia estar vendo muito pouco daquela tela, né? Não, mas que é escuro, é um filme mais... Então, é um filme mais escuro, eu devia... Só que era tão alucinantemente incrível aquilo tudo, que eu lembro, assim, de ver e ficar fascinado. Só com um outro detalhe, né? Não é um filme censura livre. Um filme pesado pra caramba, não é bem um filme pra criança. E ele foi exibido assim. Todo mundo. Vai quem quiser, né? Sente e tal. Então, eu acho um dos grandes momentos. Aí eu sentei com a minha irmã um dia e falei com ela, Lex, você lembra? Porque assim, pra mim eu tava quase pensando nessa coisa do efeito Mandela, só que o efeito Mandela individual, eu falei, cara, será que eu criei essa história na minha cabeça? Não é possível. Será que alguém me contou? Alguém me contou e tal. E aí minha irmã falou assim, não, teve tudo. E ela veio com detalhes que corroboravam muito. Eu falei, não, ok, beleza. Aí agora eu coloquei o filme que eu dirigi, o último episódio, ele inclusive ele passa muito por isso, né? Um filme que ele se passa em 1991, lá no Laguna. Ele não é autobiográfico, mas o personagem tem a minha idade, nasceu no mesmo mês que eu, morava perto da minha casa. Tem as coincidências. Então tem umas coincidências. Eu até brinco que seria um personagem que talvez eu não fosse amigo dele na escola, porque talvez eu encarasse ele como um playboyzinho ou um menino que já tivesse uma condição melhor do que a minha, eu não me aproximasse, mas eu resolvi contar essa história porque talvez ela era mais palatável dentro de uma história de cinema do que a minha própria história ou a história dos meus amigos. Mas basicamente é um filme que se passa, e aí tem um narrador que é o próprio personagem adulto,
E aí no texto dessa narração eu coloco esses detalhes, e um dos detalhes que ele relembra é a exibição do Robocop, que agora tem validação, agora tem minha irmã que me não foi uma confirmou, alucinação. então não foi uma alucinação individual, então agora, se foi alucinação é coletiva, pelo menos já tem 2, tá eu e a minha irmã ali. Mas é isso, eu acho que se passa muito por essa relação, mesmo, e aí vale o detalhe, mesmo não tendo televisão na minha casa. Caramba, Porque doideira. talvez essa é a grande loucura de eu hoje ser diretor de cinema e fazer coisas para televisão, é que eu cresci numa casa sem televisão. Nunca teve, eu fui ter televisão adulto na Você minha não é casa. igual o Homer Simpson, que foi educado pela televisão. Eu fui... Minha mãe é ainda, né, da mesma religião, mas agora eu acho que a própria igreja do qual ela faz parte, minha família toda faz parte, eu acho que eles são mais leves em relação a isso. Naquele momento eles mais fechado, eram assim, muito né? estritos. A televisão, ela Coisa do mundo, tinha exatamente assim. uma conotação muito ruim. E aí eu acho que o meu pai aproveitou o ensejo. Meu pai não era quando ele vai depois, mas eu acho que meu pai aproveita o ensejo. A gente era muito pobre, então beleza, já não preciso, é uma coisa a menos para eu ter que me preocupar. Então a gente cresceu sem televisão, mas eu lia muito. E porque o meu pai tinha 3ª série primária, era carpinteiro, mas sabe-se lá por quê. Tem até um livro do Gramsci, né, o Cadernos do Cárcere, que ele cita isso, né, ele cita enquanto história própria e da própria família, que eles estavam ali no sul da Itália e não tinham nenhuma condição, e por algum motivo ele e algumas pessoas da família resolveram ler, e aquela leitura levou, né, o Gramsci a ser um dos maiores intelectuais do século XX. E o meu pai acho que foi muito parecido. Meu pai também vinha de uma casa sem televisão, mas não por motivos religiosos, só por motivos financeiros. E o meu pai muda para Belo Horizonte muito novo e pega esse gosto por leitura. Meu pai lia de absolutamente tudo, não tinha restrição. Então lá em casa era uma casa... poderia entrar qualquer livro a qualquer momento, e meu pai lia muito jornal. É até legal estar aqui hoje. Eu acho que ele, se estivesse vivo, ele se emocionaria muito. Eu fui educado pelo estado de Minas. Que legal, velho. Porque o meu pai, ele tinha alguns acordos com a minha mãe e o dinheiro, enfim, era muito curto, mas o meu pai não abria mão de ler. Então ele comprava o estado de Minas aos domingos e mais 2 dias na semana, que revezava entre terça e quinta ou segunda e quarta. Na segunda ele comprava quando acontecia alguma coisa no futebol. Interessante. Ah, sim. Que aí eu pedia, porque eu comprava, eu pegava os pôsteres. Eu tenho vários jornais, eu tenho vários estados de Minas fechado dos anos 90, né, eu tenho o dia que o Senna morreu, o dia seguinte ao Senna morrer, eu tenho alguns títulos do Cruzeiro, o jornal completo que meu pai comprava e eu guardava. Eu sempre fui meio memorialista, eu sempre tive essa coisa. Então, essa coisa de meu pai ler, de comprar jornal, então acabava que eu me informava sobre os filmes e eu lia Marcelo Castilho Velar, enfim. Eu lia muito, ainda que eu não conhecesse os filmes ou não conhecesse as bandas. Então, várias coisas que eu descobri pela leitura. Então, eu sabia muito sobre os filmes, ainda que não conhecesse aqueles filmes. Entendi. E aí, o meu repertório de cinefilia, ele vem através do texto. Isso é meio louco. Eu acho que eu vou precisar de muitos anos para tentar colocar isso num papel, mas é muito louco porque, por exemplo, Touro Indomável. Eu já tinha lido muitas coisas sobre o Touro Indomável. Eu sabia tudo sobre o Touro Indomável. Eu sabia como o Scorsese dirigia, sem nunca ter visto um filme do Scorsese. Aí, quando eu fui ver o filme, era como se alguém tivesse me contado aquele filme, era como se alguém tivesse me explicado antes. Então, quando eu chegava aos filmes, Isso me ajudou muito, porque eu não sofria bullying. Eu não deixava que o bullying chegasse a mim, eu me antecipava ao bullying
falando sobre as coisas. Então eu Interessante. sempre falava sobre o que ia acontecer, sobre o que estava acontecendo. Então eu lia sobre esporte, eu lia sobre política, eu lia sobre cultura principalmente. E eu não deixava as coisas acontecerem. Isso me ajudou muito, porque eu acho que contar histórias para mim foi muito mais fácil, porque eu precisava inventar histórias o tempo inteiro Exato. para não sofrer Legal, bullying. Agora, por exemplo, interessante isso que você falou do repertório vir do texto, né, do escrito ali. Ao mesmo tempo, isso é perigoso para quem vai fazer cinema, porque é igual o saneamento básico, o filme, né, ele tem uma cena que eu acho muito interessante, que é a personagem da Fernanda Torres, que ela tá escrevendo, e o do Wagner Moura vira assim, aqui você tá escrevendo muito mais do que mostrando, você tem que mostrar, então, às vezes você tem que enxugar umas palavras ali para contar a história. Tem coisas que o papel aceita e que Exatamente. a linguagem do cinema é diferente. Exatamente. Né? Você sofreu com isso ou não? Assim, no começo, assim, tipo, putz, eu tô botando muita escrito e não. deixa Até mais. a gente poder fazer essa transição dessa criança que consumia cinema por texto e tal. Como é que você começou a ter uma ideia de fazer e aí já emendando nessa pergunta do Lucas? Eu acho que eu sempre tive um delay, um atraso. Eu acho que esse atraso sempre foi muito benéfico para as coisas. Tem uma história que eu já contei várias vezes, mas eu acho que ela é necessária para que se entenda um pouco de onde eu vim, quem eu sou e por que eu faço, que tipo de cinema que eu faço. A ausência da televisão não significa que eu não assistia às coisas, porque eu precisava me movimentar na casa dos vizinhos, porque eu precisava assistir. Então, isso me ajudou a entender as questões sociais, as maleabilidades, os filtros, e de como que eu tinha que me portar. Isso me ajudou também quando eu falo do Estado de Minas, do Almanac Abril. O Almanac Abril meu pai comprava anualmente, e eu lia ele todo. O que é o Almanac Abril? Fala aí para Eu as falava novas para gerações. as novas gerações. O Almanac Abril era a internet condensada em um livro. Eles publicavam um almanac que tinha questões contemporâneas e questões históricas, e ele era dividido por temas. Então ele tinha história, economia, política, esportes, e eram em um calhamaço, sei lá, 700 páginas, e eu lia, eu ficava o ano inteiro lendo. Então, eu sabia sobre geografia, história, política, sociedade, porque eu lia tudo. Aí, no ano seguinte, chegava um novo, eu relia. Então, alguns temas... E isso me ajudava porque eu entendia sem precisar ter enciclopédia, porque enciclopédia era a internet cara, era a internet banda larga, né? Então, se você não tinha internet banda larga, que era a Barça, Larousse, você tinha que comprar o Almanac Abril, que ele era acessível. Não que ele fosse barato, mas ele era acessível. E, obviamente, ele era o condensado do condensado do condensado, né? E aí, de posse dessas informações, eu já sabia ali a questão da sociabilização, que eu precisava me movimentar na casa dos vizinhos porque eu queria assistir os filmes. E obviamente, o meu contra-bullying era gostar de coisas que os meninos da minha idade não gostavam, porque o jornal me ensinava a gostar daquelas coisas. Então, por exemplo, eu sabia quais bandas eram extremamente populares, quais bandas eram menos populares, quais bandas ganhavam prêmio de crítica, qual banda ganhava prêmio de público, quais filmes eram bons para a crítica e bons para o público, quais não eram. Então, quando eu chegava nesses filmes, no alto da minha arrogância, eu conseguia chegar neles e ainda a chave da crítica de falar, acho legal, não acho legal, gosto disso. Depois, obviamente, que isso foi moldando e me ajudou a ver coisas que depois eu fui entender o porquê que eu gostava. De chegar no SBT e assistir um filme aleatório de terror, ficar fascinado com esse filme. E muitos anos depois, já adulto, descobri que era um filme do Tobe Hooper, que é o Paga Pra Entrar, Reza Pra Sair. Interessante. Mas essas coisas eu só fui descobrir depois. Eu mentiria se eu falasse, não, na época eu já sabia, eu não tinha a menor ideia. Mas eu fui entendendo que alguns filmes já comunicavam melhor comigo. E aí entra a coisa de saber a diferença entre a literatura e o cinema. A literatura... Eu achava que eu seria escritor. E aí, no alto o Estado de Minas fez um concurso, 92, se eu não me engano, chamava Cronista da Noite. E aí,
Deve ter nos certeza, arquivos aí. A gente vai. E esse cronista da noite, eles queriam descobrir um cronista novo. Então eles abriram o concurso para que as pessoas escrevessem. E, cara, eu era muito arrogante. Então, eu fico pensando nisso. Eu tinha 13 para 14 anos, eu achei que eu podia. Sou eu, né? Sou eu, por que não? Da noite ainda, não é um cronista qualquer, é um cronista da noite. Porque eu lia muita crônica. E tinha um livro, né, para gostar de ler, uma série, na verdade, né? Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, todos eles escrevendo crônica. Crônica, para mim, eu falava... Tranquilaço, né? Que é isso? É falar do dia a dia a partir de uma perspectiva, curtinho, texto curto, uma perspectiva mais engraçada. Nossa, é isso. Olha o nível. Eu lendo o Carlos Drummond de Andrade escrevendo crônica e eu achando assim, ai, por que não e tal? Que é isso? É mineiro, É acessível. Mas eu não consegui sequer... tinha que datilografar o texto. Eu escrevi o texto. Era um texto sobre uma noite na minha rua. Isso depois impacta muito no meu cinema. E aí eu lembro que eu falava... misturava um pouco ali de Clube da Esquina, coisa da minha rua e tal. E não consegui datilografar. Então, as questões eram assim, era muito mais difícil do que eu imaginava. Sim. E aí veio o concurso, alguém ganhou. Eu lembro a primeira vez que eu li a crônica, eu falei, nossa, e quem ganhou nem é tão bom, né? Eu acho que eu podia realmente... Acho que eu realmente podia... Eu no meu lugar. Mas aí eu já tinha... Só que eu fui entendendo, e eu tentei escrever alguma coisa ou outra nesse mesmo período. E aí um dia, 92, a minha escola compra um videocassete. Lembrando que o videocassete ele começa a se popularizar no Brasil justamente nesse período, né, 91, 92, que ele começa a chegar, e as escolas começaram a comprar. Eu acho que o Estado fez uma compra e repassou para as escolas, era uma escola estadual, e aí chega esse videocassete, 91 para 92, e o meu professor de história, Teobaldo, coitado ali, naquela tentativa, né, de vou educar minimamente esses meninos através do cinema e tal. E aí ele exibe o Gandhi, que eu acho que era um filme meio ao concurso, assim, na escola, né? Todo mundo passava, porque era um filmes históricos, né? Por assim dizer. Ainda que o filme, a gente hoje eu entendo, né? Um filme biográfico, nem sempre ele vai ser verdadeiro, né? Ou quase sempre não, porque ele tem que se adequar a narrativas para caber dentro do cinema. E aí ele passa esse filme e a turma... Porra, ninguém prestou atenção em nada, assim, e tal, ninguém... Aí ele exibe mais um, que eu não me lembro qual filme foi, mas ele exibe 2 longas, e eu tenho quase certeza, talvez tivesse chance de perguntar pra ele, cara, que ele devia alugar isso do bolso dele. Caramba! Isso devia ser, com certeza, isso devia ser algo dele, ele devia ir numa locadora. Ele devia ir numa locadora, alugar esse filme e tal. Duvido que a escola teria comprado. E aí... ele não estava funcionando, aquele cineclube, que era no horário da aula. Então, ele tinha que combinar com outro professor, trocar o horário para estender, para não cortar o filme e tal. E aí, ele exibe Aí ele vai exibir esses 2 filmes. A audiência não foi tão boa, né? Acho que a recepção aos filmes não foi tão incrível. E aí, ele parte para a 3ª tentativa, e ele entra na sala e fala... bom, eu vou dar uma boa resumida, né? Ele foi um discurso bem bravo, bem agressivo, mas o que ele, em resumo, ele fala, olha, já muito nervoso ali, ele é um cara branco, ele estava vermelho, ele fala, eu não preciso disso, eu tenho meu salário no final do mês, tipo assim, eu estou aqui, é por vocês, mas vocês não estão prestando atenção, eu não posso fazer nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr esse filme aqui e vou sair, quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, não assiste, isso não vai mudar nada na minha vida, eu lembro disso até hoje, não vai mudar nada na minha vida, vai mudar na de vocês, mas se vocês não querem, não é um problema meu, e saiu mesmo. Saiu da sala, uma sala de vídeo, e colocou o filme. E aí os meninos, obviamente, não devem ter nem ouvido o discurso dele, aquela bagunçada. E aí começa o filme. Começa o filme, a primeira coisa que aparece é Deus não existe. Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Que massa. E aquilo, imagina,
acabei de falar, né? O meu contexto. Eu não tinha televisão em casa por causa de religião. Sim. Fui criado dentro de uma igreja, nasci dentro de uma igreja. O primeiro lugar que eu vou, o primeiro lugar público que eu vou depois do hospital é na igreja, quando a minha Eu mãe me pergunto como seria passar esse filme hoje, né? Exato. Nesse auge da religião aí no Brasil, envolvendo tudo. E até tal. hoje, né? Eu acho de uma coisa muito louca. Não que... eu entendo, inclusive, a frase, ela não é uma frase provocativa solta do Jorge Furtado. Né? Ela tem todo um contexto dentro do filme, mas aquela cartela inicial, eu lembro que foi um soco tão grande para mim de olhar e, a princípio, rejeitar, mas falar, mas eu quero ver. E tudo vinha por conta disso, dessas leituras. E aí, quando o filme começa e vai ali, né, nos 20 e poucos minutos, se não me engano, 22 minutos, e aí eu vou assistindo e acontece para mim, eu acho que é uma das grandes coisas que muda a minha vida. São duas histórias, eu acho que... Mas essa foi consciente, essa foi... E eu tenho muito orgulho, já escrevi sobre isso, de olhar para quando termina o Ilha das Flores, de olhar e falar, eu quero fazer isso. Que doido. E isso é o que eu sei fazer, isso é o que eu quero fazer. E por um motivo muito simples. É muito louco. Eu nunca tinha visto um curta na minha vida. Eu nem sabia que podia existir. E eu tinha muito pouco acesso a filmes brasileiros. Exceto Trapalhões Sim, e tal. sim. E ver o Ilha das Flores falado em português, num formato pequeno, me encheu de uma coisa, e que molda a minha vida até hoje, que é a sensação de que é possível. E aí eu olhei para aquilo e falei, isso eu posso fazer. E o que era eu posso fazer? Óbvio que eu nunca vou fazer o Ilha das Flores. O que eu podia fazer ali é muito simples. O que eu podia fazer era, eu estou vendo um filme curto, filmado no Brasil, com pessoas reais, Sim. e que... E com um impacto gigante, Passa ideias né? extremamente Isso, impactantes. sabe, isso eu dou conta. Isso eu dou conta. E eu achei que dava mesmo. E comecei a ter coragem de falar com as pessoas de que eu queria fazer filmes, que até então eu queria ser escritor. E aí eu fui entendendo. E aí quando você faz essa pergunta, Otávio, até como que foi a transição, eu gostava da escrita, mas eu não sabia o formato que eu queria. Aí escrevia poesia, tentava escrever texto, mas toda vez que eu ia escrever um texto, os meus textos eram muito visuais. Toda vez que eu tentava escrever um texto, ele era muito visual. Eu citava, né, as cores, o tipo, a textura das coisas, era tudo muito visual. E aí, isso tem a ver, é preciso que eu fale que essas duas histórias andam juntas, é preciso voltar um pouco no tempo, talvez ali 2 anos antes, que é o primeiro momento que eu faço uso da minha escrita, que eu faço uso do conhecimento acumulado do jornal, do Estado de Minas, Diário da Tarde, mais Almanac Abril, e do contra-bullying, do contra-ataque ao bullying, que ainda que não tenha sido um bullying, que foi um momento na minha rua, lembrando sempre, né, para as novas gerações, eu estou falando de um contexto onde televisão ditava o que as pessoas viam. Todo mundo tinha a mesma referência. As mesmas referências, você tinha uma educação coletiva, sim. né, e que ela era em maior ou menor grau, mas ela atingia todo mundo. Se você vai falar de contextos urbanos, principalmente, era impossível que alguém, você podia falar que não gostava ou não gostava, mas você era contaminado por aquilo. Total. E de algum modo, inevitavelmente. Então, a Bandeirantes, ela tinha uma sessão que durou por muitos anos, né? Que a Bandeirantes tinha uma abertura para o cinema asiático, principalmente o cinema asiático de luta, ação, de luta. Mas esses filmes, eles tinham uma restrição de horário. E é muito louco que, para os mais antigos, até da uma geração anterior à minha, esses filmes eram tão estigmatizados que nos cinemas eles passavam junto com os filmes pornôs, né? Com 18+. Sim. Tanto que aqui em Belo Horizonte, né? Marabá, México, esses cinemas, tinha jornada dupla. Então,
Você não conseguia, se você não estava disposto a ir ver aquele filme do cinema pornô, quase sempre você não tinha outra opção, porque eram jornadas duplas. Não tinha acesso mesmo, né? Não tinha. Onde ver, né? Eu não fazia Por quê? ideia disso. Porque era estigmatizado. Esses filmes eram os famosos filmes de Kung Fu, porque não era só Kung Fu, né? Mas os famosos filmes de Kung Fu, eles eram Wuxia, né? O filme de Wuxia. de Wuxia, eles eram totalmente estigmatizados. Eles eram jogados ali para uma coisa assim, isso é cultura para marginal total. Então vamos colocar. Eles não entravam no grande circuito, eles não entravam. Aqui no Brasil, né? Nas grandes cidades de Belo Horizonte, porque na China esses filmes passavam, Normal, nos cinemas né? comerciais. Tem até um filme maravilhoso do Tsai Ming-liang, se eu não me engano, né? Que é sobre cinemas que exibiam esse tipo de filme. Então, e aí, na TV não era muito diferente. Esses filmes, os famosos filmes do Shaolin, eles eram colocados ali no sábado à noite, se eu não me engano. Eu acho que era sábado depois de meia-noite, depois de 1h da manhã. E aí o meu horário de vizinho encerrava 11 horas. Sim. Eu conseguia assistir, sei lá, Tela Quente, ou filme Super Cine. Mas ali, porque minha mãe, eu não podia... não só minha mãe, né? Eu já estava no limite ali da encheção de saco. Enchia o saco, mas já estava no limite. Então, aqueles filmes eram inacessíveis para mim. Pronto. Inacessíveis. Eu nunca assistiria... mesmo na política da boa vizinhança, que eu tendo muito contato no bairro, podendo frequentar várias casas, aquele filme eu nunca assistiria. Inviável, Seria inviável. E aí, um dia, alguém, ali naquelas rodas de amigo, alguém começou a contar sobre um filme do Shaolin. E obviamente, aquilo doeu, porque era o inatingível. Aquilo eu não conseguiria. O resto tudo eu me virava com texto. Nessa sua com lógica crítica. do contra-bullying, você tinha mais informação em geral do que as pessoas em tudo, mas nesse não teve como. Não tinha como. Não tinha como porque era inacessível. E era E inacessível. não tinha isso no jornal, No jornal. né? No Almanac Abril. Porque não eram filmes. Não eram filmes que a crítica. Levou muitos anos, né? Prestasse atenção mesmo. O Bruce Lee é um pouco diferente, mas era só o Bruce Lee. E era só o Bruce Lee mesmo, dentro dessa lógica, que eu acho que até hoje, vamos ser sinceros. Acho que mais recente, depois começou aquela fase do Tigre e o Dragão. E o Tarantino vai lá também, faz. Aí o Tarantino começa a beber, elogiar, né? Começa a beber e elogiar. E aí eu acho que. Referenciar e tudo. As pessoas descobriram o cinema de Hong Kong, Sim, né? sim. Mas. A gente tá falando de início dos anos 90, gente. Não tinha. Era outro mundo em mesmo. termos, claro. É. Eram filmes escanteados. Sim. Eram Tanto filmes é que na Band, escanteados. não por uma coincidência, que você estava falando dos cinemas de rua, na Band ele passava logo antes do Cine Privé, Cine que Privé. era a Já pornografia da televisão, né? Ou seja, o encaixe estava aí. Então, né? assim, começou o filme de Wuxia, já é hora dos pais desligar, mudar e tal, porque a Vai partir ficar dali os só vai adultos. piorar. Os adultos escanteados, que lia a revista Mad, que eu amava. E daí, esse dia bateu. Eu falei, puta merda. Obviamente que, né, eu não tinha essa consciência na época. Foi tudo muito natural, muito orgânico, mas hoje eu fico pensando o que eu teria pensado. Bateu. Eu falei, puta merda, o que eu faço agora? Bom, recuei, tirei o time de campo ali, ouvi a história. E aí, não sei quem já jogou Super Trunfo, né? Que você tinha aquela carta no Super Trunfo. Aí em algum momento você conhecia, de tanto que você jogava, você sabia qual carta que era a mais poderosa de todas, que você não perderia em nenhuma rodada. item, né? E aí eu acho que eu saquei o meu Super Trunfo ali, que foi o acúmulo de leitura. Mas eu fiz uma coisa que eu não sabia e que molda a minha carreira, eu estou aqui hoje por conta disso. Eu descobri nesse dia. Na reunião seguinte, eu estou chamando, mas não era uma reunião, né? No momento seguinte que eu tive a oportunidade, eu lanço a carta do Super Trunfo do Primo. Porque o Primo, ele é uma entidade que é muito maravilhosa. Porque famílias grandes, né? Hoje em dia é mais difícil porque todo mundo é filho único, mas eu sou o 7º filho. A minha mãe é a 8ª filha de uma família. Você tem então, 7 tios também, 6 irmãos, você 7 tem tios. e que fica tudo muito gigantesco, Sim. porque cada um desses irmãos da minha mãe tiveram 10, 13, 8. Então, a minha família era muito gigante. E o meu super trunfo era, poxa, eu posso sacar a carta do Primo aqui,
porque você pode inventar aquele primo e você pode colocá-lo ele em qualquer lugar, em qualquer condição social, porque tem tanta gente, não tem como fazer o filtro. A filtragem ali é muito difícil na parte do interlocutor. O primo estuda na mesma escola, né? Ele mora em outro bairro, aí você fala... E aí eu lembro que eu falei, então, esses dias também é muito bom, né? Que é uma noção de tempo. Exatamente. Que é uma noção de tempo que ela é genérica. Sim. E aí esses dias pode ser semana passada, pode ser semana passada, ela é maleável. Sim. E ela tá ao seu bel prazer. Sim. Você de 2 anos também. Não, esses dias que eu tô falando foi 2 anos, não é esses dias. E aí eu falei, esses dias eu fui na casa do meu primo e esse meu primo, que aí tem um componente que você pode colocar que o primo tem mais dinheiro, que eu falei, esse meu primo tinha TV no quarto, ele tem TV no quarto dele. Pô, aí já é o primeiro item da carta do super trunfo, né? Uau, ninguém aqui tem. Ninguém tem. Aí você fala, porque aí vem a segunda coisa, que é, se ele tem TV no quarto, eu pude assistir o que eu quisesse. Sim. Então ninguém não foi adulto lá desligar. E aí eu falei, aí eu vi um filme do Shaolin. E eu comecei a contar um filme. E 100% inventado, da história do primo até... Mais do que isso, Otávio, que eu falo que molda a minha carreira. Era in loco, na hora. Não era... improviso, o que vinha... É no improviso mesmo, é um repente. E aquilo... Que coisa maravilhosa. Foi indo, e eu contando, e aí, óbvio, eu ia olhando a plateia, e os meninos se interessando e tal. E contei até o final, encerrou, todo mundo achou aquele incrível e tal, e eu viciei. E contei aquilo mais algumas vezes, até um dia que aconteceu algo muito foda, que um desses meninos, no meio da conversa, ele estava tão empolgado, ele falou assim, não, esse eu vi. Que incrível. Mas o que é mais genial, no que esse eu vi, e aí virou interativo. Porque ele falava assim, não, e tem a hora que o cara faz tal coisa. Aí eu tinha. Cocriação. Era obrigado, virou cocriação. Porque eu não podia desmenti-lo. Sim. Eu não tinha nenhuma moral de desmenti-lo. E eu não podia falar, não é esse não. Porque eu perderia. E aí, que é muito foda, que nessa história, ele foi falando e ele foi empolgando. Só que ele não era um contador de história, ele só era um acrescentador de dificuldades. Porque ele falava, nesse momento aconteceu tal coisa e eu tinha que render aquela história. E fui até o final e contei. Bom, daí eu fui com essa coisa e entendendo, mas eu não achei, na minha cabeça, aquilo não era um livro, eu não estava contando história, aquilo só estava inventando um filme. Olha o poder disso, eu estava só inventando um filme. E aí um dia eu contei uma história que aí eu saí do Shaolin, que também ia ficar, e eu comecei a contar filmes japoneses e tal. E aí um dia eu contei uma história. E eu contei e falei, e essa narrativa era de um policial que perseguia um bandido no Japão. E esse bandido era a pessoa mais inteligente que ele tinha encontrado na vida, e ele ia até o final e contei a narrativa inteira, e no final ele chegava e conseguia, e ele descobria que era o irmão. Caramba! E aí você descobria que a trajetória dele era que eles tinham se separado quando era muito novo, e ele prendia o irmão e largava, deixava de ser policial. Ele prendia, mas ele deixava de ser policial porque para ele tinha... E aí eu contei essa história, enfim, um dia contei para minha irmã, minha irmã do Robocop, e ela falou comigo assim, nossa, incrível, nossa, foda, mas esse filme não existe, você inventou. E aí foi o momento que eu entendi que as pessoas gostavam da minha história, mas elas sabiam que eu estava inventando. Só que o mais louco é que eu tô com 46 anos agora, né? Passaram 32 anos dessa jornada. E eu descobri que eu crio até hoje filmes desse jeito. Eu não escrevo nada antes, eu preciso contar a história para alguém. Todos os meus filmes, em algum momento eu contei a história e eu conto. A partir da reação dos espectadores, eu altero. E eu vou alterando
até que aquela história funciona perfeitamente na minha cabeça. Quando ela funciona, quando vai para o papel a primeira vez, é algo que eu já contei para alguém em algum momento. Que incrível. Porque mudou completamente o meu modo de criar história. Então eu entendi que eu não era escritor, que eu era um contador de história, mas que eu era um contador de história visual. Porque eu contava e aí responde a pergunta. Eu aprendi a contar histórias com gancho, com imagem, com tudo, com emoção, com os atos. Agora, como que... Respondendo ali as reações, as emoções e tal. Minhas de quem está ouvindo. Então, em parte foi isso. Assim, eu acho que isso vem muito de eu ter gostado de filme antes de vê-los. A gente precisa dar uma acelerada aqui. Eu falo muito. Não, foi bom demais. Esse trecho a gente vai fazer um corte maravilhoso. Sempre acompanhe no Portal AI, a gente coloca trechos da entrevista, a entrevista completa vai estar lá. Mas voltando então agora um pouco mais para o presente, né? Como é que surgiu a Filmes de Plástico? Como é que vocês viram isso de criar esse coletivo? Que você falou, né? Vocês sempre inseriram a questão regional do seu bairro, da sua rua e tal. Como que foi isso, assim, de fazer o primeiro filme agora já nessa leva da Filmes de Plástico? Resumindo bem, a primeira vez quando eu conheço o Gabriel na faculdade, o Gabriel é morador do bairro Milanês, eu no Laguna, a gente tem uma identificação absurda, imediata, justamente por isso. Eu olho para o Gabriel e falo, cara, ele é um periférico como eu, gosta de cinema como eu. E o Gabriel teve a mesma reação. E aí, com uma semana, a gente já tinha virado melhores amigos, um indo na casa do outro. A primeira vez que o Gabriel foi na minha casa, na casa da minha mãe, eu moro do lado. A primeira vez que ele foi lá, ele olhou e falou, nossa, eu tenho uma ideia de um filme, eu acho que é aqui perfeito para fazer. Isso 2006. 2010, quando a gente está formando, a gente monta filmes de plástico em 2009. O Gabriel roda um filme na casa dele, por uma questão de facilidade de produção. É o filme que marca o início da Filmes de Plástico. O André era amigo do Gabriel e ele é convidado para fazer o som do filme, porque na Escola Livre de Cinema eles aprendiam tudo. Na escola daqui, do Costa do Val? Costa Val. Ah, que legal. Fiz lá também. E aí, o Thiago também tinha feito a Escola Livre com o Gabriel, então o Gabriel nos une, chama todos para fazer o filme de sábado, a Filme de Plástico surge ali, e como que essa coisa de casa faz esse filme, o André depois convida para fazer o Fantasmas, também filmando na esquina de casa, da casa dele, e depois desse roteiro que o Gabriel tinha falado lá em 2006, a gente roda em 2010, na rua de casa, vira o Contagem, faz o Contagem, antes do Contagem, 2 meses antes, tem o Dona Sônia, que o Gabriel também resolve filmar lá na rua da minha casa, com o meu vizinho, com uma mulher que era a Dona Ruth, que fazia parte de uma ONG. Então, ali nesse início, Fantasmas, Contagem, Filme de Sábado, Dona Sônia, a gente vai muito numa ideia de modelo de produção, porque era mais fácil produzir ali, com uma consciência sobre o que era produzir ali. O nosso trabalho de conclusão de curso, meu e do Gabriel, é sobre o Apichatpong, é sobre como olhar para aqueles rostos comuns e transformá-los, né, dentro de uma ideia de cinema, dentro de uma ideia maior de cinema, como que ele olhava e como que ele enxergava esses rostos, que enxergava aquelas pessoas na Tailândia. A gente leva isso por Contagem. Então, acho que a Filme de Plástico ela surge dentro desse contexto, de serem 3 pessoas que moravam na periferia de Contagem, que eram extremamente cinéfilos, os 3 com muito desejo, muita ânsia, mas também com uma formação não canônica, sabe? Eu acho que apesar de termos nos conhecido na faculdade, o André fazia faculdade de História, de sermos pessoas que liam muito, mas eu acho que uma coisa que é bem basilar assim, na Filme de Plástico é como que a gente conseguia misturar ao mesmo tempo isso, Apichatpong, Jonas Mekas, enfim, qualquer coisa. A gente gostava de cinema como um todo, queria absorver tudo. Ao mesmo tempo a gente discutia muito sobre, sei lá, o impacto dos Trapalhões na vida de todo mundo. Hermes e Renato, né? Que era uma coisa que moldava. Eu, um pouquinho mais velho que os meninos, ainda falava muito das coisas da revista Mad, TV Pirata.
Então, eu acho que esse afastamento um pouco dos cânones, sem rejeitá-los, né? Nunca vou falar isso. Os cânones estão aí, eles têm um motivo de estar e eu amo que eles estejam, eu amo esses cânones, mas eu acho que a gente chega com uma bagagem também um pouco mais zoneada, né? E por si só a gente vem de um outro lugar, de um outro espaço. Eu acho que chega muito fresco, chega com outras ideias, com outros olhares. Então esse caldeirão de mistura, ele provoca e surge, né? Exatamente um filme como o filme de Sábado, um filme como Fantasma, um filme como o Contagem, um filme como o Dona Sônia. Eu acho que ele só foi possível. Então, ele agrega esse caráter regional, se é que eu posso dizer regional, por estar tão perto, mas ele agrega esse espaço geográfico, ele agrega esse espaço arquitetônico, né? A arquitetura da periferia, Sim. Ela é muito significativa dentro dos nossos filmes, mas ela agrega também esse humor nosso, que é muito particular, e essa caminhada nossa meio dupla, né? Entre as coisas possíveis, que a gente amava, que a gente gostava, e as coisas que a gente olhava lá para frente, tipo, você assistia ano passado em Marrembá e ao mesmo tempo discutir um esquete do Hermes e Renato e tratar aquilo em pé de igualdade. Que doido. Agora, Maurílio, eu quero perguntar pra gente falar do que você tá fazendo agora, né? Que é o último capítulo. Último episódio. Último episódio, desculpa. E Americana, né? Que é a série que vai estrear na Disney. Ambos vão sair aí ao longo de 2025. Sim. Né? Queria que você me falasse um pouquinho de cada um. O último episódio é o meu primeiro longa solo na Filmes de Plástico. Ele foi rodado em 21. Ele é um projeto que ele existe desde 2010. Ele começou como curta, depois virou uma ideia de série e culminou com um longa. Ele se passa em 1991, no meu bairro. É um projeto, enfim, bem íntimo, ao mesmo tempo é o maior projeto, foi meu maior projeto. Está em etapa de finalização. Muito feliz. Eu acho que é um filme que vai comunicar muito com uma geração que é a minha, porque ele trata-se... São dois garotos e uma garota na tentativa de realizar o tão famoso último episódio da Caverna do Dragão, né? Que não existe. Legal. E então é um filme que tem umas particularidades que eu amo muito. A trilha foi feita pelo Richard Neves e pelo John Ulloa. Que legal. Do Pato Fu. É uma trilha foda, uma trilha original. Eles fizeram absolutamente tudo, né? Eles recriaram uma época. Então o filme, enfim, agosto, setembro desse ano, acho que ele sai nos cinemas. E Americana é uma série, talvez a coisa mais diferente que eu tenha feito na minha vida. É uma série histórica de 12 episódios que vai estrear na Disney Plus. Eu sou um dos criadores, eu sou um dos roteiristas e eu fui o diretor-geral. E é uma série sobre a imigração confederada para o Brasil pós-guerra civil americana, né? E é uma história pouquíssimo contada, que eu mesmo não sabia nada dela até me debruçar para escrever a série. Você comentou que até o nome da cidade, né, tá ligado a isso. Americana, né? Porque chamava Vila Americana, e era Vila Americana porque eram os americanos que chegavam em Santa Bárbara do Oeste, ali naquele período. E a saudosa Rita Lee, né, era uma descendente direta desse povo que foi para Americana. E é uma série com Caco Ciocler, com Larissa Nunes, legal, com a Zezé Mota fez participação, enfim, tem um elenco bem grande assim. E é uma série, ela é bem distinta, né? Uma série falada boa parte em inglês. É verdade. Tem que ser. Interessante. Então, você sentiu muita diferença assim no aspecto de produção, sair do bairro, sair ali. A gente teve que dar um salto aqui por causa do tempo, né? Mas é diferente no sentido que foi uma mega produção, né? Construíram uma cidade cenográfica em São Bernardo do Campo. Era uma cidade com casas, com comércio, com tudo.
figurino, então era tudo muito, muito complexo nesse sentido, e dirigir em inglês também não é fácil. Ficar dando instruções para atores, tinha atores da Dinamarca, atores da Argentina, atores dos Estados Unidos, atores da França, então não era tão simples. Mas por outro lado, eu falei isso quando terminou a série, eu acho que não se difere muito no sentido, cinema tem algumas regras ali, né, de respeitar, de você fazer uma boa decupagem, enfim, que quando você está no set, na hora que liga a câmera, não tem muita diferença, assim, nesse sentido. Trato com o elenco, ainda mais que era um texto que eu escrevi, então facilita um pouco, você tá... Mas é complexo, né? É uma série que tinha, pra você ter ideia, tinha uma série que tinha 2 unidades, essas 2 unidades filmavam ao mesmo tempo. Caramba! Então eram 2 unidades gigantescas filmando a série ao mesmo tempo. Então tinha coisa... O ator estava aqui hoje filmando, sei lá, o 8º episódio, aí tinha que voltar para fazer uma parte do primeiro episódio na outra unidade. Então é um negócio complexo, mas é uma série que... Vamos ver, né? Eu espero que as pessoas gostem, mas ela tá para estrear, acho que no meio do ano. Quando estrear, vamos ver se você volta aqui para contar mais pra gente, talvez trazer alguém do elenco aí, né? O filme também. E o filme também, a gente deixa o espaço aberto. Com certeza. A gente chegou aqui no nosso horário, dá vontade de ficar horas aqui nesse papo, muito bom. Queria te agradecer, Maurílio, pela presença e deixar o espaço aí para as palavras finais, falar onde que a galera pode ver esses filmes antigos de vocês e tudo. Primeiro, agradecer, eu acho maravilhoso essa ideia de podcast, de esse rádio perpétuo, né, que as pessoas podem ficar ouvindo sempre, acho maravilhoso. A gente tá com O Dia Que Te Conheci, que acabou de sair de cartaz aqui em Belo Horizonte, mas acho que vai ter uma sessão, se eu não me engano, ainda vai ter mais uma sessão ou umas sessões no cinema do Minas Tênis. Vai estrear também nas plataformas, que é um filme lindíssimo do André Novaes. A gente acabou de rodar o Vicentina, que é um projeto mais novo do Gabriel. O André também rodou ano passado, Se Eu Fosse Vivo, Vivia. São filmes que devem estrear aí entre 25 e 26. Né? Tem o último episódio que estreia agora. E os nossos filmes anteriores, né? Então, os curtas todos estão no site, filmesdeplástico.com.br, ou no YouTube, no nosso canal. E os longas estão aí espalhados pelas plataformas, né? No Coração do Mundo, Temporada, ela volta na quinta, e são filmes que vira e mexe estão aí, às vezes tem uma mostra, uma coisa, e eu acho maravilhoso que eles voltem, né, e sejam discutidos, e sejam lembrados. Então eu sempre falo, vão atrás, estão aí, é fácil de achar, tem vários métodos de se encontrar esses filmes, e também, né, 15 anos de história, 15 anos de produtora, com mais alguns projetos. A gente está indo rodar uma série agora no início do ano, a primeira série da Filmes de Plástico, chama O Natal do Silva. Que legal. É uma criação do Gabriel, é uma série para o Canal Brasil. E é isso, início do ano a gente tenta estar voltando pro set. E distribuidora também, vocês estão com a Malute, além disso também. A gente até tinha planejado de tentar conversar um pouco disso. Gente, eu falo muito, comigo é assim, vocês têm que chamar, ou mandar a pauta e falar assim, você tem que falar isso. Não, mas o bom é assim. Pior é convidado que não fala. A ideia é ser um bate-papo mesmo, e aí a gente que lamenta de não poder ficar mais tempo tirando tudo aí, que é muito interessante tudo que você está falando aí. Então é isso. Lucas, obrigado. Otávio, eu que agradeço, Maurílio, muito obrigado, sempre disponível aí com a gente. Eu agradeço, sim, é maravilhoso e foi bom estar aqui hoje. Eu acho que bem importante essa instituição, acho que tem o que eu falei, né? E tem um impacto não só para mim, mas que para o cinema mineiro, é muito massa. A gente adorou essa referência aí ao estado de Minas, na sua história. Então é isso. Siga no Portal AI, deixe o seu like, tudo isso. Compartilhe com as pessoas que você sabe que gosta de cinema. A gente vai estar aqui sempre. Ainda não vamos nos comprometer com sazonalidade, mas estaremos no Portal AI. É isso. Um abraço e até a próxima. Divirta-se. Cultura é divirta-se.